Espírito Santo de Deus. Então vamos continuar clamando, cantando, pedindo ao Senhor que derrame chuva de bênção sobre cada um de nós. Número 46. E o poder do nosso grande Deus seja derramado sobre cada um de nós. Vamos cantar a música agora, Santo Somente ao Senhor. É uma música bem solene, tá? Bem calminha. E vamos lá. Senhor.
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos cantar a última música desse momento? Santo Espírito, adoradores. Continuar pedindo a presença do Espírito Santo aqui em nós. Fique em pé, vamos cantar? Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito, unção, e assim mesmo, Pai, com o teu querido à vontade. Enche esse lugar, ó Pai, bênção do Espírito Santo, nos move cada dia, em nome de Jesus. Amém.
nesse momento eu queria convidar quem vai fazer o reavivados, bem rapidinho, ficar de pé, por favor, para receber o papelzinho. Ajuda aí, por favor. Fique em pé, por favor, quem vai fazer o reavivados. Pronto, aqui rapidinho. Jerusa está em primeiro, Alain em segundo, Silvana em terceiro. Aí vem Cleidimar, Sandra Dias, Patrícia, aí são os 10 primeiros. Aqui nós temos o pódio. Até então, Jerusa em primeiro, Alain em segundo, Silvana em terceiro. Todos receberam? Posso? Primeira pergunta. Em 2 Reis 13, qual rei pediu a Eliseu que atirasse flechas pela janela? Letra A, Joás. Letra B, Joacás. Letra C, Jeorão. Ou letra D, nenhuma das respostas. Qual rei pediu que Eliseu pediu a Eliseu que atirasse flechas pela janela? A, B, C ou D? É seu? Marquem aí. Vou botar aqui dentro, tá? Vai botar. Tá conseguindo enxergar? Na verdade, eu acho que não vai dar certo. Colocaram? Segunda pergunta. Vamos lá. 2 Reis 14. Contra qual rei Amazias de Judá guerreou após desafiar Israel? Letra A, Joacás. Letra B, Jeroboão II. Letra C, Joás. Ou letra D, nenhuma das alternativas. E aí? Isso é tudo no chute. Com certeza. Foi mais. E o nome parecido, meu Deus. Chutado de novo. Parece que nesse tempo só tinha letra G para colocar no nome, não era de reis? É porque assim, como o rei era só assim, o J. Posso passar? Chuta aí. Terceira pergunta. Em 2 Reis 15, qual rei de Israel reinou 41 anos? Letra A, Jeroboão II. Letra B, Zacarias. Letra C, Salom. Ou letra D, nenhuma das respostas. Uma hora tem que ficar difícil, né? É porque é muita coisa. Aí, infelizmente, tem que fazer aquele esquemazinho, fazer perguntas, treinar, reler. O que confunde é o nome do pessoal que é parecido. Também, são muitos, muito não parecidos. Quarta pergunta. 2 Reis 16. Qual rei de Judá pediu ajuda ao rei da Síria contra seus inimigos? Letra A, Jotão. Letra B, Acais. Letra C, Uzias. Ou letra D, nenhuma das respostas. Aí já começa a ficar mais fácil, né? Ou não? Coloquem aí. O rei que pediu ajuda ao rei da Síria. Pediu ajuda ao rei da Síria. Posso passar? Quinta pergunta. 2 Reis 17. Qual povo conquistou Samaria e levou Israel ao exílio? Letra A, Assíria. Letra B, Babilônia. Mais fácil. Letra C, Egito. Letra D, nenhuma das respostas. Tá fácil essa? E agora? Prova difícil é prova que não se estuda, né? Sexta pergunta. 2 Reis 18. Qual foi o oficial assírio que afrontou Judá diante de Jerusalém? Letra A, Senaqueribe. Letra B, Tiglat-Pileser.
Letra C, Nabucodonosor. Ou letra D, nenhuma das Agora respostas. confuso, mas eu vou de A. Quem foi? Será A ou B, mas eu vou de A. Posso passar? Essa está mais fácil. A quinta e a sexta estavam mais fácil. Vamos para a sétima? Marque aí. Sétima e última. Segundo Reis 19. Quem orou ao Senhor no templo, mais fácil. pedindo livramento de Senaqueribe. Letra A foi Ezequias. Letra B foi Isaías. Letra C foi Ilquias. Ou letra D, nenhuma das respostas. Por favor, recolhe aí, Mateus. Está com o papelzinho. Começando de hoje, segundo Reis 20, até sábado, do primeiro dia da semana, que é hoje, domingo, aí vai até o sétimo dia, que é sábado. Segundo Reis 20 hoje, até segundo Reis 26 no sábado. Cadê as respostas? Respostas. Ficou assim, Primeiro letra A, segundo letra C, terceiro letra A, quarto letra B, quinto letra A, sexto letra D, sétimo letra A. Tá? Aí, vamos estudar para que nós possamos ser reavivados pela palavra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por estarmos aqui. Nós entendemos que poderíamos estar em qualquer lugar se assim quiséssemos. Nós aqui estamos, primeiro para exaltar o nome do Senhor nosso Deus e entender que aqui também é a escola do Senhor Jesus Cristo, onde juntos aprendemos, e é também a casa do pão espiritual. E aqui estamos para desfazer as nossas desnutrições espirituais. Meus queridos, como é sabido de todos, nós estamos estudando as nossas doutrinas. E nós hoje estamos finalizando a primeira doutrina, são 6 doutrinas. A primeira doutrina qual é, irmãos? A doutrina de Deus. Na doutrina de Deus nós temos 5 crenças, certo? Qual é a primeira crença? A Bíblia. A segunda? Trindade. A terceira? Deus Pai. A quarta? E a quinta? Deus Espírito Santo, que nós vamos falar hoje. A partir dos próximos encontros vamos trabalhar com a segunda doutrina. A segunda doutrina nós temos 2 crenças. A doutrina, que é importante e desejar começar a anunciar, a doutrina do homem, certo? Então você vai ter ali 2 crenças. A criação, vamos traçar um paralelo, criação e evolução, e depois a natureza do homem, certo? Dito isso, nós agora vamos então começar. Hoje é sem sombra de dúvida um tema que eu gosto muito, e exatamente a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo. Em Petrolina nós tivemos algumas igrejas que quase fecharam, porque entrou um vento estranho, falando de que o Espírito Santo é apenas uma força ou algo do tipo, e arrasou com essa igreja, certo? Por isso é importante que você entenda, não apenas para a sua vida, mas ter subsídio, ferramenta para defender diante de quem quer que seja. Bom, dito isso, aqui está 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas tiradas de onde, irmãos? Da Bíblia. É muito importante que você entenda isso, que todas são tiradas da Bíblia. Todas tiradas da Bíblia. Eu vou avançar em função do tempo, certo? Nós estamos também anunciando a importância de você ter e ler e compreender o livro Nisto Cremos. As 28 crenças estão ali no livro Nisto Cremos. Bom, hoje estudaremos, olha para cá, queridos irmãos, o Espírito Santo, a 5ª crença dentro da nossa primeira doutrina. São 6 doutrinas e em cada pilar de doutrina você tem um conjunto de crenças. Você se incomodaria de fechar os olhos como está aí? E vamos orar mais uma vez. Meu Deus e Pai, que privilégio e que responsabilidade poder falar do Divino Espírito Santo. O meu clamor nesta hora é que nesse exato momento o Divino Espírito Santo esteja agora em cada mente e em cada coração, nos acalmando, nos esvaziando do eu
e que todo e qualquer investidura do mal seja repreendido agora. Amém, Senhor. Para que esta igreja, para que meus irmãos, minhas irmãs, possamos entrar em sintonia com o céu. Amém. E como vamos falar do professor mestre, o Divino Espírito Santo, seja Ele que nos use, nos capacite, para que a linguagem, a exposição seja clara, nítida e compreensível para a tua igreja. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Bom, vamos à nossa simplória introdução. Simplória introdução. Certo? É irônico, vê comigo, irmãos. É irônico que a pessoa mais próxima de quem? O ser que produz o novo nascimento em nós, que habita em nós e nos transforma. Prossiga. Parece uma ironia, né? Aquele que habita em nós, aquele que foi deixado para trabalhar incansavelmente para nos conduzir às mansões celestes, seja aquele que nós falamos e conhecemos tão pouco. Bom, compreender a personalidade e a atuação do Espírito Santo é o que, irmãos? Fundamental, indispensável. E eu grifo aqui para falar um pouco da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo atua na minha vida e na sua, na vida de todos nós, produzindo 7 coisas. Deixa ele passar. Observe o quanto estas coisas são indispensáveis. Qual é a primeira, irmãos? Você pode procurar os melhores programas da igreja. Você pode conduzir a igreja para qualquer evento, mas nada vai produzir mais unidade nessa igreja do que o Divino Espírito Santo. Pode ter certeza disso. A segunda coisa que ele faz, conhecimento. Você vai ver pessoas que não tiveram a oportunidade de ir à escola, mas ao buscar o Divino Espírito Santo, você vê sabedoria nele. E isso é louvável, irmãos. A terceira coisa, transformação. Alguém pode ter uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma pós isso, uma pós aquilo, mas jamais será transformado senão pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo transforma isso. A quarta, motivação. Observe, queridos irmãos, que um homem desmotivado, uma mulher, é um besouro sem asa, um avião sem gasolina, não vai a lugar. Um homem e uma mulher motivada, um homem vai por 10. A motivação é fruto do Espírito Santo que está na sua vida. Amém. Número 5, produtividade. Perceba a conexão de uma conduzindo ao outro. E sexto, santificação. E finalmente, aí vem a salvação. Perceba os degraus na sequência. Vou avançar. Atributos comunicáveis do Espírito Santo. Tem atributos incomunicáveis, que são aqueles que pertencem à Trindade, mas tem atributos comunicáveis, aqueles dos quais o Espírito Santo tem prazer que você busque, porque ele está desejoso de semear na sua vida. Bom, número 1, qual é, irmãos? Amor. Não é o fator hereditário, biológico, a educação que você recebeu que vai fazer com que você seja alguém amoroso, mas é o Divino Espírito Santo. É Ele. Ele produz mais o que, irmãos? Alegria. Um coração alegre é o reflexo do Espírito Santo na vida deste homem e desta mulher. Número 3, paz. Existe um momento em nossa vida que você enfrenta um maremoto, um terremoto dentro de você, uma tempestade que está dentro de você. Tem hora que ela está fora, mas é o Espírito Santo que vai produzir esta paz. Paz na tempestade. É o Espírito Santo que produz isso. Número 4, irmãos, paciência para enfrentarmos as agruras da vida, os desafios. Número 5, amabilidade, a capacidade de amar, mesmo aquele que não te ama, a capacidade de ser inteligente diante dessa situação. Número 6, irmãos, bondade, um coração bondoso é um coração que alegra o céu. Número 7, fidelidade. A fidelidade, irmãos, não é esperteza ou desejo do homem, a fidelidade é fruto do Espírito Santo. Nós temos aqui mais ainda, irmãos, mansidão, a capacidade de recuar, de esperar, a mansidão. E aqui você tem, número 6, domínio próprio. Eu coloco em letras amarelas para chamar a sua atenção. Domínio próprio não é força, não é esperteza, é o poder do Espírito Santo produzindo domínio próprio daquilo que machuca o coração de Deus. Bom, agora eu chamo sua atenção para uma coisa muito importante aqui.
O Espírito Santo tem uma luta tremenda, mas uma luta grandiosa para conduzir pessoas à salvação na vida do crente. Eu queria que você observasse muito bem aqui essa luta incansável. A primeira coisa que ele faz, irmãos, qual é? Convence do pecado. Essa é uma luta que o Espírito Santo tem. Você nunca vai levar alguém ao hospital se você não convencer que está doente. Nunca você vai permitir que o Espírito Santo trabalhe. Nada vai acontecer. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um homem e de uma mulher é convencer que ele é pecador. É convencer que os olhos dele não é tão bom. É convencer que os pensamentos dele não são tão bons. É convencer que suas palavras não são tão boas. Então o Espírito Santo vai trabalhando calmamente a dizer: você precisa mudar aqui, você não é tão bom. Veja a ciumeira que você tem, veja isso, veja aquilo. Ele vai trabalhando nesse sentido para convencer. Número 2, qual é, irmãos? Ilumina o entendimento. Ele trabalha na mente, os corpos da mente, que antes estava ali enferrujado, ele começa agora iluminando eles. Número 3, irmãos, conduz ao arrependimento. O homem mais sábio desta terra não convence uma criança, mas é o Espírito Santo que conduz. Número 4, irmão, o que ele faz? Habita em nós como selo de garantia da salvação. Quando o povo sai, antes de sair do Egito, a 10ª e última prática, Deus pediu e orientou Moisés para que colocasse ali nas ombreiras da porta o sangue do cordeiro. Ali era a garantia de que o anjo destruidor passaria por cima da casa. Hoje é o Espírito Santo que habita no coração do crente para dizer: ali é o penhor, ali está sendo selado para a salvação. E eu louvo a Deus, irmãos, porque este selo é invisível aos mortais, mas visível aos seres celestes. Imagina a ciumeira que não seria, irmãos, na igreja. Alguém pudesse ver isto. Então é bom saber que este selo de garantia. Número 5, transformar. Ele que transforma a mente, transforma os pensamentos, palavras. E agora você tem o que, irmãos? Santificação. E finalmente salvação. Perceba que o Espírito Santo trabalha incansavelmente para conduzir pessoas à salvação. Eu avanço agora 3 passos do Espírito Santo para salvar. Muitos passos, mas esses 3 eu queria muito que você guardasse na agenda da sua mente. Esses 3 passos. Observe, irmãos, qual é o número 1, irmão? Coloca a gente crendo na vida desta pessoa. Eu queria que você agora parasse para meditar um pouco aquela pessoa que um dia lhe deu estudo bíblico, aquela pessoa que um dia lhe influenciou. E agora você começa a entender por que naquele trabalho, ou aquela pessoa precisa de você, ou você precisa dela. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele está trabalhando na salvação de uma pessoa é colocar pessoas crentes. Você lembra lá em Daniel capítulo 1? Deus colocou Daniel e seus 3 amigos na vida de Nabucodonosor, um rei pagão, mas Deus queria salvar aquele homem. E você vai ver que no final da sua vida ele se salva. Então a primeira coisa que Deus faz, trabalhando em conjunto com a Trindade, o Espírito Santo que ficou aqui, é colocar pessoas crentes na vida de uma pessoa. Amém por isso, irmão? Amém. A segunda coisa, irmãos, ele faz isso aqui, ó. Desperta o desejo e entendimento para quê, irmãos? Espirituais. As coisas espirituais. Agora, antes de ir para a terceira, eu quero chamar a sua atenção que o nosso arqui-inimigo, o besourão, o carcará, o diabo, ele é perito em imitar as coisas de Deus. Como ele sabe que esses 3 passos são especiais para conduzir o homem ou a mulher à salvação, ele começa a imitar. Assim como a primeira coisa é colocar a gente crente na vida de uma pessoa para salvar, o que ele faz? Ele coloca a gente mundana. Ele coloca pessoas na vida daqueles que ele quer conduzir à perdição. E nós precisamos ter o desconfiômetro, a capacidade de entender quem de fato está nos puxando para cima ou para baixo. Ele também trabalha na segunda coisa. Assim como o Espírito Santo trabalha despertando o seu desejo para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, o nosso arqui-inimigo também trabalha para despertar também a mente das pessoas, porque ele usa as janelas do corpo, os olhos, ouvidos, e por aí vai, para o quê? Para despertar para as coisas do mundo, entendeu? Para as coisas carnais. Ele trabalha incansavelmente. E número 3, irmãos, tira o desejo e a vontade das coisas do mundo. Está passando bem? Que coisa extraordinária, irmãos. E o diabo também trabalha o inverso, o tempo inteiro. Então, se você está aqui nesta noite, você consegue lembrar como começou a sua trajetória espiritual, e você dá uma olhada aqui, você pode dizer assim: muito obrigado, meu Deus.
porque não foi a minha esperteza, não foi a minha inteligência, não foi a minha santidade, mas o Espírito Santo já trabalhava na minha vida sem que eu percebesse. Aquele irmão A, aquele irmão B, me deu estudo bíblico, mas muito antes o Espírito Santo já tinha trabalhado na minha vida. E é importante que você entenda esse trabalho extraordinário do Espírito Santo. Vamos avançar. O Espírito Santo possui atributos pessoais. Aqui nós vamos adentrar agora na nossa crença, para que você entenda que não é uma força, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Bom, como eu vou entender isso? Em 2 Coríntios 2,13, ele tem o que, irmãos? Inteligência. Uma força não pode ter inteligência. Bom, segundo, emoções. Você não lá em Efésios 4,30, entendeu? Ele tem emoções. Então, são atributos de uma pessoa. Lá fala para não entristecer o espírito, em Efésios 4,30. Ele tem vontade. Você lembra de Atos 16,6 ao 11? Aquele momento que o apóstolo Paulo queria ir pregar na Ásia, e o Espírito Santo impede, e ele não entende. Então ele tem vontade. E à noite Paulo tem uma visão, e ele vê um homem da Macedônia e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele vai entender que o Espírito Santo estava conduzindo. Então ele tem vontade. Aqui são atributos de uma pessoa: inteligência, emoção e vontade, certo? Avanço ainda. O Espírito Santo tem a atitude de uma pessoa. Guia os crentes para onde, irmãos? A verdade. Então a primeira coisa que o Espírito Santo, e a verdade para nós não pode dispensar a palavra de Deus, certo? Jesus ali estava nos momentos finais de Cristo, em João 16, ele disse: quando ele vier, guiará em toda a verdade. Número 2, irmãos, realiza o que? Milagres. Você lembra de Atos, capítulo, ali começa um pouco antes, de 39 é o desfecho. Ali você tem Filipe e o eunuco. O eunuco vinha de todos os anos adorar a Deus em Jerusalém, e era um homem temente a Deus. E uma certa feita ele estava voltando de adorar a Deus, vinha na sua carruagem lendo a Bíblia, o profeta Isaías, no capítulo 53. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima daquele carro, olha só que coisa extraordinária. E ele aproxima, e ele agora ele olha para a carruagem e diz: você compreende o que você está lendo? E o eunuco diz: como eu vou compreender se ninguém me ensinar? Aí ele se aproxima, ele entra no carro e começa a ensinar, falando sobre Isaías 53, ele diz: ali é Jesus Cristo, e tal, e deixou para ser batizado. E ele olha a água e diz: o que é que me impede de ser batizado? Sabe que tem água? Eu creio. E após o batismo, aí entra o milagre, verso 39, termina o batismo, ele abre o olho, o Espírito Santo arrebata a figura. Ali ele entendeu um grande milagre. Então, aqui não é uma força, aqui é uma pessoa. Número 3, irmãos, intercede pelos crentes. Romanos 8, 26. Às vezes, olha que coisa bonita, irmãos. Às vezes você esqueceu de orar, esqueceu de pedir perdão pelo mau pensamento, pelo desejo ruim, ou por alguma coisa, o Espírito Santo intercede. E a Bíblia vai mais além, diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, irmãos. Ou seja, até as nossas orações que são vagas e vazias, ele completa. Louvado seja Deus por isso. Agora observe isso aqui: o Espírito Santo recebe atribuições que somente uma pessoa poderia receber. Atribuições. Vamos lá. Número 1, deve ser o quê? Em Atos capítulo 10, tanto 10 como 11, fala de Cornélio, um homem bom. Não era da linhagem de Israel, era um pagão, mas era um homem tão bondoso que as suas esmolas subiam ao céu. Olha que coisa bonita, irmãos. Até um copo d'água que você dá com o coração aberto e anotar os olhos céus. E em uma certa tarde ele tem uma visão e vê um anjo. Todas as vezes que aparecia a expressão anjo do Senhor, é Jesus Cristo, anjo do Senhor. Então ali aparece o anjo do Senhor Jesus e diz assim: Cornélio, manda chamar Pedro. E você poderia perguntar: por que o próprio anjo, por que o próprio Senhor não instruiu a Pedro, não instruiu Cornélio? Perceba que Deus quer envolver a sua igreja na obra de salvar pessoas. E sem demorar, Cornélio manda chamar. E ele foi obediente. E você conhece o desfecho. Cornélio tem ali o encontro com Deus e toda a família é salva. Então ali você percebe que é uma pessoa. O Espírito Santo orientando. Bom, número 2, pode-se mentir. Você lembra de Atos capítulo 5? Ananias e Safira? Aquele episódio que ambos foram fulminados. Então venderam lá um terreno, combinaram mentir, né? Era um teste de saber se de fato Pedro era usado por Deus.
Se nós fôssemos contextualizar, como se de repente tivesse vendido ali, quem sabe, por 100 mil, e dissesse, não, vendemos por 1000. E quando chega na igreja, ele diz, olha, vendi lá por 1000. E Pedro diz, por que fizesse essas coisas? Você não mentiu a homem, você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. E foi fulminado. Eu fico imaginando como ficou aquela igreja, né? Porque momentos depois entrou a mulher e contou a mesma história. O mesmo acontece. Pedro diz, olha, estão aí os jovens que acabaram de enterrar o teu marido e vão te enterrar também. Então aqui a gente percebe que você pode mentir com consequências terríveis, porque você tem livre-arbítrio. Número 3, pode ser resistido. Atos 7:51. Atos 7 é a história do primeiro diácono da igreja primitiva, Estevão. Você lembra do episódio, né? Ali estava Saulo resistindo, porque no momento Estevão vai fazer um belo discurso, ele vai se levantar e vai pegar a narrativa desde a saída do Egito até aqueles dias, e finalmente ele vai dizer, eu vejo o céu aberto, e eles ficaram com o coração tão endurecido que apedrejou aquele homem. Então pode ser resistido. Então isso são atribuições de uma pessoa. Você não vai resistir ou mentir a uma força, né? Pode ser o que, irmãos? Entristecido. Efésios 4:30. Paulo escrevendo aos Efésios, não entristeçais o espírito. Avance, irmãos. Bom, esse relógio está certo, irmão? São 9h35. Eu vou avançar. É 8. 8h35. Posso 25 minutos, tá bom, né? Fecha 9 horas, tá bom, né? A teologia que é estuda o Espírito Santo, dentro da teologia. Você tem duas palavras que é trabalhada dentro da teologia. Chama-se pneumologia, formado pela palavra grega, pneuma, geologia, né? Pneuma, né? Então ali você tem pneuma, espírito, ágil, santo, e logia, doutrina ou ciência que estuda, né? E a segunda palavra, essa mais conhecida, qual é, irmãos? Paracletologia ou paracletos, né? Formada pelas palavras gregas. Então você tem ali paracletos, significa o quê? E etc. Por que é importante entender isso? Você entende a nomenclatura que varia muito referente ao Espírito Santo. Só recapitulando, logia, doutrina, ciência, estudo e por aí vai. Agora dê uma olhada nesse gráfico aqui, para você entender de que o Filho, Jesus Cristo, não é o Pai. Não é. O Pai, Deus Pai, não é o Espírito Santo. Não é. O Filho não é o Espírito Santo. Deus, tanto um ou outro. 3 pessoas, um só Deus. Que texto usamos para mostrar que são 3 pessoas, certo? Qual é o texto? Bem conhecido. João 8,16. Mesmo, aqui o Senhor falando, Jesus, mesmo que eu julgue as minhas, comigo, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Então você vê claramente aqui nesse texto bem conhecido que o Filho não é o Pai não é o Filho, certo? Muito bem, aqui o Pai não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai. João 14:26. Mas, continue. Aqui é Jesus mais uma vez falando, mas o Espírito Santo que o Pai enviará, então não é o Pai, certo? Então você tem textos claros para mostrar aqui. Agora aqui embaixo, o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho. Agora, João 14:16, comigo. Eu rogarei ao Pai e Ele nos dará o Consolador, para que esteja convosco para sempre. Bom, João 14:16. Então aqui, nesse gráfico simples, você percebe com clareza que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, e por aí segue. Então aqui você consegue mostrar para aquele que está com dúvida, certo? O Espírito Santo no Antigo Testamento. E por que é importante entender isso? Porque esta luz, esse vento da val, vai e volta, entendeu? Então vamos lá. Não era perfeitamente compreendido, certo?
certo? Número 1, o Espírito Santo era visto como o que, meus irmãos? Força vindo da parte de Deus. Vindo da parte de Deus. Número 2, capacitando, fortalecendo, envolvendo e enchendo a todos. Era assim que eles entendiam, certo? Número 3, não havia o quê? Então, lá no passado, eles tinham essa compreensão limitada quem era a pessoa do Espírito Santo. Era uma força. E ali você vai ver como eles entendiam na vida de Sansão, na vida de outros personagens, era apenas uma força. Bom, agora já tinha heresias no Antigo Testamento. Os arianistas, já tinha heresias. Número 1, Ário considerava o Espírito Santo como o que, irmãos? Uma criatura, certo? Eunômio considerava como o mais nobre das criaturas produzida por quem? Perceba. Número 3, Tipsiano dizia que o Espírito Santo era o quê? Um anjo. Perceba que lá atrás já tinha a incompreensão errada que era a pessoa do Espírito Santo, certo? Agora, heresias ainda na antiguidade, o islamismo. Como é que eles têm a compreensão sobre a pessoa do Espírito Santo? O islamismo. Bom, os intelectuais da religião islâmica concluem que Maomé é quem, irmãos? Deixa eu botar aqui. É quem? Perceba que compreensão, né? Eles pensam que Maomé é o Consolador. Mas o que diz a Bíblia, que você conhece, todos nós conhecemos? Por isso eu coloco aqui resposta bíblica. Jesus disse o que, irmãos? João 14, 26. Então, biblicamente, não tem margem para pensar ou defender essa tese, certo? Bom, o Espírito Santo agora no Novo Testamento, nos aproximando agora dos nossos dias. O Espírito Santo como uma pessoa é claramente apresentado no Novo Testamento. Há muita luz, de forma muito clara, mas mesmo assim tem espaço para heresia e para muita coisa. Bom, Jesus falou do Espírito Santo como uma pessoa que ficaria em seu lugar na sua partida. Você vê ali Atos capítulo 1, quando ele está subindo, no capítulo 2 é derramado. Depois da partida do Senhor Jesus, o Espírito Santo é proclamado como o que, irmãos? Outro Consolador. Avanço. Confirmou? Em Jerusalém, a igreja estava reunida, como nós estamos aqui, estudiosos dizem que era um dia de sábado, certo? E estava em oração, e agora o Espírito Santo derramado em formato de vento. Eu falo isso para chamar a sua atenção. Ali houve muitas línguas. Havia uma necessidade disso, irmãos? Havia. Tinha pessoas de diversas nacionalidades, o próprio texto fala disso. Então, como era que eles seriam evangelizados se não tivessem o dom da língua, o idioma? Então, perceba, ali não eram línguas estranhas, como alguém quer defender, ali eram idiomas, compreendidos por todos que estavam presentes. Ou seja, o Espírito Santo nunca será dado sem um propósito claro de salvar. Esse é o propósito. Ali havia essa necessidade. Bom, o Espírito Santo do Novo Testamento. O Espírito Santo foi recebido e tratado como o que, meus irmãos? E você vai ver isso no livro de Atos o tempo inteiro. Bom, e era ouvido nas decisões e nos momentos difíceis. Você tem Atos o tempo inteiro, eles consultavam e o Espírito Santo estava ali guiando, orientando, repreendendo. Ele reconhecia o que mais, irmãos? Aí você tem 2 Coríntios 13:13, a igreja apostólica do apóstolo Paulo. O Espírito Santo ainda no Novo Testamento. Bom, observação. Chamo sua atenção porque é digno de nota. O conceito do Espírito Santo como uma pessoa, mesmo sendo aceito e reconhecido pela igreja primitiva, observe isso. Sofreu o que, irmãos? Exemplo. Perceba, porque esse evento vai se repetindo em dado momento, certo? As heresias dos primeiros séculos. Aqui você tem os que atacaram e rejeitaram os primeiros séculos do cristianismo. Número 1, Montano, líder religioso da Frígia, na Ásia Menor, negava que o Espírito Santo fosse uma pessoa da divindade. Ele era um líder religioso, certo? Ário, teórico e presbítero. Para ele, o Espírito Santo era apenas uma força impessoal, vinda da parte de Deus. Avanço.
Heresias atuais. O conceito sobre o Espírito Santo nos dias atuais. Vamos lá. Número 1. A crença do Espírito Santo ainda o que, irmãos? Muitas distorções. Vamos lá. Existem grupos religiosos que não reconhecem quem, irmãos? Personalidade ou divindade. Existe. E eu vou citar o nome hoje porque eles falam abertamente. Então não tem por que esconder, certo? Eu vou citar só uma. Nunca houve um momento em que o Espírito Santo não existisse. Segura isso. Nunca houve. Certo? Número 1. Sua existência está estreitamente ligada à existência de quem? Ligada. Vamos lá. Portanto, O Espírito Santo é pré-existente, existente antes de todas as coisas. Você fala pré-existente, pré lá atrás. Número 3. O Espírito Santo é o quê? É a origem das coisas. E ali você tem ele pairando sobre as águas e tal, e ali avança. Vamos lá. O Espírito Santo sempre foi o que, irmãos? Com todos os atributos da divindade. Então, atributos, os mesmos atributos que você apresenta para o Pai e para o Filho, é apresentado para ele também. Vamos trabalhar com 7. Ele é o quê? Onipotente. Romanos 15, 19. Ele é o quê? Salmo 139, eu vou apresentar o teu Espírito. O que mais? O que mais, irmãos? O que mais? O que mais? O que mais? É o sustentador da vida. Então, normalmente, nós utilizamos esses textos para mostrar que os mesmos atributos apresentados ao Pai e ao Filho são apresentados ao Espírito Santo. Certo? Então, aqui você lança por terra qualquer margem de dúvida dos inimigos da cruz e querem lançar por terra a divindade do Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo formou parte integrante da Trindade Divina. Bom, pergunto: o Espírito Santo possui atributos de uma pessoa? Sim. Ok. Ele tem o quê? Ele tem vontade. 1 Coríntios 12, 11, ele tem mais o quê? É conhecimento. Ok, o que mais? Sentimento. O que mais? Fala O muito. que mais? O que mais? O que mais? O que mais? E ensina. Então volte para cá. Isso aqui não pode dizer que não é uma pessoa com todos esses atributos. Entendeu? Se você arrancar isso, não existe pessoa. Entendeu? Então aqui você prova biblicamente que o Espírito Santo não é apenas uma força, mas é uma pessoa. Bom, atitudes que não devem ocorrer em relação à pessoa do Espírito Santo. Quais são elas? No plural. Não se deve o quê? Mentir ao Espírito Santo. Similar. Ok, o que mais? Não se deve resistir. Então não se deve resistir. Lembra que nós começamos falando que o Espírito Santo luta, iluminando a sua mente, então você não deve resistir, mas você tem a possibilidade, porque você tem livre-arbítrio. Todavia, não é sábio. Número 3, não se deve o quê? Distinguir. O Espírito Santo. Você tem ali 1 Tessalonicenses 5, 19. Mas você tem também Efésios 5, 18. Lá diz: enchei-vos do Espírito. Perceba que o verbo está no plural: enchei-vos do Espírito. Tanto pastor como família pastoral, o ancião, mais simples, enchei-vos. Perceba também que o verbo é um presente contínuo: enchei-vos. Ou seja, encha-se hoje, amanhã e depois e depois. Não é uma vez cheio, para sempre. O bom também é que não é uma vez seco, para sempre, né? Você pode começar quando você quiser. Bom, não se deve o quê? Ultrajar o Espírito Santo. Bom, a palavra ultrajar, o que significa, irmão? O arrogante. Eu sou uma pessoa arrogante. É vida de piadas, irmãos. Às vezes os humoristas utilizavam piadas com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é bom, entendeu? A gente precisa manter o respeito lá no alto patamar uma pessoa que está aqui para nos salvar. Foi imbuído desse propósito. Não se deve o que, irmão? Contra o Espírito Santo. Você lembra aí Mateus 12, 22, quando Cristo fez aquele milagre, né? Aí os inimigos da cruz dizem: ele expulsa, tal, pelo poder de Deus, é burro, né? Que é o maior dos demônios. Mas precisa cuidar. Todo pecado será perdoado, mas contra o Espírito Santo não.
Todavia, o que é o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma rejeição contínua. Você rejeita hoje, endurece mais o coração. Amanhã você rejeita de novo, vai endurecendo. Chega a hora que o Espírito Santo continua falando, mas você não ouve mais essa voz. Então, é interessante que você esteja atento a isso. Bom, os nomes do Espírito Santo. Aqui é onde é formada a confusão, irmão, para alguns. Porque a nomenclatura deles são muitos. O mais conhecido qual é esse? O Espírito Santo. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. 7. 8. 9. 10. 11. De vida. Então perceba que a nomenclatura, os muitos nomes do Espírito Santo são muitos, mas todos se referem à mesma pessoa. Certo? Aqui, alguns querem atribuir, não, mas não é uma pessoa porque fala do Espírito de Deus. Ok. E aí, Espírito do diabo? Tem que ser Espírito de Deus mesmo. Então, aqui, nós precisamos entender que todas estas nomenclaturas referem-se a uma pessoa que é o Espírito Santo. Avanço. O ensino do Espírito Santo. Bom, ensino de quê? Qual é o primeiro aqui, irmão? Espírito Santo. E aqui agora, o segundo. Vento, poder sobrenatural. Você lembra que Cristo falou isso, né? Para Nicodemos, né? O vento sopra e tal. Nicodemos não está entendendo, ele quer. Você não consegue pegar nele, mas os seus efeitos são inegáveis, né? Não dá para sentir ele. Ele também é símbolo de quê, irmão? Água. Sem ela não há vida. Ele é símbolo de quê, irmão? Fogo. Fogo que queima, purifica, ilumina. O Espírito Santo atua queimando aquilo que machuca o coração de Deus. Em pecados herdados e acariciados, né? Ele é o que, irmãos? Limpa, elimina ruídos. Você já teve assim uma porta que incomoda, toda vez que você abre aquele rangido, e você vai lá, coloca um pinguinho de óleo e resolve aquele barulho? Assim é o Espírito Santo atua na vida de uma família, né? Colocando esse óleo e desfaz. Bom, o que mais aqui, irmãos? Honra, que é símbolo de quê? Pureza, mansidão, simplicidade. Mais outro símbolo, símbolo de quê? Vinho, que simboliza o quê? Alegria, regozijo, celebração, comunhão. Aqui você tem o selo, que é a marca, o sinal da propriedade. Você tem mais aqui, irmãos, o penhor, né? Segurança, a garantia da salvação. E finalmente, o dom de Deus, os dons que você conhece, que são muitos, que são derramados na igreja para a edificação e crescimento da igreja. Bom, as obras de Deus são dadas ao Espírito Santo. Vamos lá, número 1, criação, Jó. A encarnação, ali, Jesus. A regeneração, a ressurreição e inspiração da palavra de Deus no início. Então aqui você tem todas estas obras sendo atribuídas ou dadas à pessoa do Espírito Santo. As heresias na atualidade. Aqui eu vou citar algum nome, não é do meu feitio, mas é conhecido, a gente tem que citar, tá bom? Bom, o grupo, que grupo é esse, irmão? As Testemunhas de Jeová é seguidor da teologia dos arianistas. Vamos lá. Negam o que, irmãos? Por que eu trago isso? Porque está lá em todos os seus escritos. Eles postam lá, então não tem como negar. Bom, em sua literatura grafam seu nome com letras minúsculas, ou seja, a pessoa do Espírito Santo. Lá aparece com letras minúsculas, certo? Bom, a tradução Novo Mundo, que é TNM, substitui o Espírito de Deus por uma força ativa de Deus. Então você pega lá Gênesis, né? O Espírito de Deus, ele já coloca a força ativa de Deus. Propositalmente você pega uma Bíblia, tradução Novo Mundo, e todas as vezes que aparece lá a pessoa do Espírito Santo, aparecem letras minúsculas e referindo-se a uma força ativa de Deus, propositalmente. Bom, curiosidade. Os teólogos da organização, as Testemunhas de Jeová, grafam o Espírito Santo com letras minúsculas, assim, dessa forma, Espírito Santo, certo? Agora, é interessante isso aqui, ó. Entretanto, escreve diabo com D maiúsculo, nas 34 vezes que o termo aparece na sua tradução. Ou seja, é muito contraditório, né? Chega a ser um absurdo, né? É terrível. Vamos lá.
Personalidade e qualidade do Espírito Santo. Atributos pessoais do Espírito Santo. Ele pode entristecer, sim ou não, irmão? Sim. Ok? Então você percebe que é uma pessoa. Ele ensina, ok? O que mais? 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 Qual é o propósito desse slide? Você que está aí sentado, você olhar e vai dizer assim: eu preciso desse poder na minha vida. Amém. Porque vai ter dia que eu preciso de uma orientação. Eu estou desorientado. Vai ter dia que eu preciso de um consolo. A família não vai te consolar. Ninguém. E eu preciso. E vai ter dia que eu vou precisar de um advogado para defender a minha causa. Entendeu? Então perceba, irmãos, que quando alguém tira o Espírito Santo da sua vida, ele apagou a última luz. Costumo de falar aí, mas. Ele literalmente está nos trevas. Coisas boas. E é lamentável não saber. Bom, agora, esses textos que eu lhe apresentei é para você trabalhar com aqueles que estão lá fora, que não comungam da igreja adventista. Porém, se for adventista, você pode apresentar os livros da nossa mão. Você pode apresentar. Então, textos bíblicos para aqueles que estão lá fora ou que fazem parte de outras denominações. Vai trabalhar com ok? Agora, se faz parte do nosso convívio, não tenha ódio nem medo de apresentar. Bom, a natureza do Espírito Santo para Ellen White. Vamos lá. Ellen White escreveu o quê? Comigo. A natureza do Espírito Santo é o que, meus irmãos? Mistério. Os homens não podem explicar. Por quê? O Senhor não revelou isso a eles. Com relação a tais mistérios demasiadamente profundos para o entendimento humano, silêncio para o quê? Isso está no Atos dos Apóstolos, mais de 52. Ou seja, tem coisas reveladas, Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas pertencem a nós, nossos filhos. As encobertas pertencem a Deus. Aquilo que não está nem na Bíblia, nem no Espírito de profecia, silêncio vale. Ok. Ela falou de que tem mistérios. Por isso nós teremos um doutorado de 1000 anos. A minha esposa até falou: já que eu falo de doutorado, eu nem todos entendem, né? Então, Apocalipse 19 fala de que os salvos subirão ao céu, terão 1000 anos no céu, para entender muitas coisas. Então, será um doutorado que vai demorar bastante para entender. Agora, ela disse que tem coisas que é um mistério, que Deus não adentrou dele. Mas observe isso aqui, ó. O Espírito Santo é uma pessoa. Vamos lá. E agora está em Evangelismo página 616 e 617. No entanto, ela também afirmou que, comigo, uma pessoa, espírito de que somos filhos de Deus, uma pessoa divina. Ao contrário, não poderia escutar os segredos que jazem por na mente de Deus. Então, ela fala de que tem mistérios para nós, no doutorado de 1000 anos, entender estes mistérios com Deus, na escola sabatina do céu. Mas ela já adiantou que é uma pessoa. É uma pessoa. Qual é a relevância, qual é a importância disso? Se eu estiver de joelho ou na minha oração em pé, eu vou me dirigir ao Espírito Santo como uma pessoa, não como uma força. Eu vou me dirigir ao Espírito Santo sabendo que ele intercede por mim, sabendo que ele troca as palavras que não são precisas e leva as que se encaixam melhor. Então, é isso que é de grande valor. Bom, a igreja adventista afirma que o Espírito Santo é uma força impessoal. É isso, irmão? Não. Não. Certamente não. Por isso eu coloco o nome bem grande ali, certo? Não. Agora, o que a igreja adventista afirma então? Ponto-chave da crença adventista sobre o Espírito Santo. Ponto-chave. Vamos lá. Número 1. Ele é o que, irmão? Divino. Eu posso voltar. Divino. O Espírito Santo é considerado uma pessoa divina. E a terceira pessoa da Trindade, juntamente com o Pai e com o Filho. Número 2. Criador. Deus, o Espírito Santo, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Bom, uma pessoa, o Espírito Santo é tão verdadeiramente uma pessoa como, termina, está no Evangelismo, página 616. Bom, salvação. Ele desempenha um papel crucial na salvação. Regeneração e o que mais, irmão? Mateus, João e por aí vai. O que mais? O Espírito Santo iluminou a mente
e o coração dos escritores bíblicos, capacitando-os a registrar as verdades bíblicas. Então você tem também no grande Toda a conflito. Bíblia. E aqui, portanto, essas crenças refletem o que, irmãos? A visão teológica das adventistas sobre o papel na crise do Espírito Santo na vida de Cristo. Amém por isso, irmão? O Amém. Espírito Santo não é uma força ativa, é uma pessoa que foi deixada para trabalhar incansavelmente para nos levar ao céu. Amém. Nos levar ao céu. Bom, qual arma mais poderosa para enfraquecer a igreja que o nosso arco-inimigo pode usar? Ele tem um fuzil R15, sabe? Aquele fuzil R15 que o estrago é grande. Vamos lá, vamos conhecer esse fuzil R15. Francis Chan. Uma das principais armas, lê comigo, irmão. Esse é o fuzil R15. Por que eu deixo ele para aqui? Porque você percebeu didaticamente que eu vim mostrando o papel do Espírito Santo. Ele convence, ele faz isso, ele faz aquilo. E se você tira ele desse trabalho, acabou. Não sobra nada, irmão. Então aqui é de fato uma arma poderosa que o diabo utiliza para neutralizar a marcha da igreja. Bom, verdade prática, o Espírito Santo não é o que, irmãos? Força, energia rosa, personificação de Deus, ele é uma pessoa, Você deve sair daqui desse recinto sagrado com isso bem claro na sua mente, baseado na Bíblia e na pena inspirada. Concluímos, terminei de passar um minuto, terminou, né? Bom, nossa simplória conclusão. Número 1, comigo, a divindade, pilar central da perfeição. pilar central. Número 2, número 3, você percebeu a grandiosidade disso aqui, irmãos? Sem a obra do Espírito Santo, todo aquele sofrimento de cruz seria em vão. Por que seria em vão? Porque quem é que convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Quem é que conduz a mente do homem para as coisas de Deus? O Espírito Santo. Quem é que vai dar força ao homem para superar suas fraquezas? O Espírito Santo. Quem é que vai espremer assim? Às vezes você está assistindo um jornal ou sei lá o quê, e de repente do nada você se entra. Eu não estou legal nisso, não estou legal. Você está caminhando de carro, de moto, a pé, o Espírito Santo toca na sua mente. Então, irmão, se você tirar o Espírito Santo, o grandioso trabalho do Senhor Jesus Cristo é em vão. Por isso ele disse: eu vou enviar para que ele possa cumprir a obra. Número 4, ao refletir sobre a divindade do Espírito Santo, somos o que, irmãos? Esse é o objetivo. Você entenda quem é o Espírito Santo e não ter vergonha nem medo na sua oração. Senhor, essa promessa é dos teus lábios, eu tenho o Espírito Santo. E essa fraqueza aqui, eu já estou com 10 anos na igreja, estou com 15, já era para ter vencido, mas não venci. Me socorra. Eu quero ter palavras que levem vida, levem alegria. Tempera minhas palavras com o sal do céu. Purifica meus pensamentos. Me dá um olhar puro, para que eu possa olhar para o sexo oposto com um olhar diferente. Ver as minhas irmãs mais velhas como mães. Ver as da mesma idade que a minha como minhas irmãs. Ver as mais menos idade como filha, como neta. Me dá essa pureza. Quem é que vai dar, irmãos? O Espírito Santo. Não é sua inteligência, não é sua esperteza. É o Espírito Santo. Portanto, irmãos, vamos à nossa revisão, caminhando para o final. A Igreja Adventista afirma que o Espírito Santo é uma força pessoal. Falso. Essa é um falso bem gigante, né? Mas sim, é só para despertar você. O Espírito Santo é tão verdadeiramente uma pessoa como o próprio Deus. É uma pessoa verdadeira. Número 3, nunca houve um momento em que o Espírito Santo não existisse. Verdadeiro. Número 4, o Espírito Santo iluminou a mente e o coração dos escritores bíblicos. Verdadeiro, foi ele que esteve presente. O Espírito Santo deve ser reconhecido e adorado como uma pessoa da divindade, assim como o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Verdadeiro. Bom, minha decisão, e que seja sua, nesta noite e sempre.
letras pretas comigo, vermelha com você. Quero conhecer e amar cada vez mais o Deus Espírito Santo. Amém, doutor Fernando. Amém, meus irmãos? Amém. Nós terminamos aqui a nossa primeira doutrina, a doutrina de Deus. Vamos recapitular? Número 1 da nossa primeira crença, qual é? As Escrituras. A Bíblia. Número 2, Trindade. Número 3, Deus Pai. número 4, Espírito. 5. Espírito Santo. Nos próximos encontros vamos estudar agora a segunda doutrina, doutrina do homem. E a primeira crença é a criação. Vamos traçar o paralelo, criação e evolução. E a segunda que é a natureza do homem. Vamos então encerrar? Teremos um louvor especial, é isso? Oi.
Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, foi muito bom ter estado neste recinto sagrado com meus irmãos e minhas irmãs. Aqui nós cantamos com alegria para exaltar o Teu nome, para o nosso deleite. Aqui nós também oramos não apenas com a cabeça inclinada, mas com um coração respeitoso ao Senhor, e só fazemos isso ao Senhor. Aqui nós também meditamos da Tua santa e bendita palavra, onde tivemos a alegria de falar da pessoa bendita do Divino Espírito Santo. E agora, grande Deus, em Teus méritos, os méritos do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, pedimos que esta grande promessa que o Senhor fez quando estava subindo ao céu, de que enviaria o Espírito Santo para estar com a Tua igreja, para fortalecer a Tua igreja, para que a Tua igreja pudesse ter força, sabedoria, intrepidez para falar. Derrame esse poder sobre a nossa vida. Se eu falo para alguém que está machucado, ferido, chateado por alguma coisa, estenda tuas mãos santas sobre esta vida, que ele saia daqui revigorado pelo Teu poder. Eu clamo também uma bênção especial, meu Deus, por aqueles que congregam nessa igreja, mas que não puderam estar hoje. Eu não conheço a razão, eu não sei o motivo, mas visita, Deus, com Teu poder. Se é frieza no seu coração, fortaleça, aqueça este coração. Amém. Se é dúvida, se é chateação, lança por terra. Eu clamo também, meu Deus, em favor da liderança dessa igreja. São homens e mulheres que trabalham voluntariamente, abrem mão do seu tempo, do seu repouso, às vezes enfrenta agruras, desafios, mas continua firme no grande propósito de fazer a igreja cada vez melhor e mais forte. E que o Espírito assista a cada um deles, e que fale bem firme no coração deles, que eles não serão decepcionados e nem terão prejuízo fazendo a Tua obra. Finalmente nos despeça em paz com a Tua bênção, a bênção dos altos céus sobre a nossa vida, para termos uma semana na Tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém.